Boa tarde, paz, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje vamos começar uma aula nova, né? Hoje vamos falar sobre os fundamentos da fé. Estudando a Bíblia juntos e toda segunda-feira, se Deus quiser, com a iluminação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dando o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, nós vamos estar estudando sobre os fundamentos da fé. E eu te convido a sempre ter um caderno, um lápis, uma caneta, para você estar fazendo as anotações, né? Tomando as notas, porque eu acho que a fé é a coisa mais preciosa da nossa vida, é a coisa mais preciosa da nossa vida cristã. A fé, eu costumo dizer que é um estilo de vida, né? Qual que é o seu estilo de vida? Fé. Amém? Então hoje vamos começar uma aula e o tema é Fundamentos da Fé. Amém? Glória a Deus. E agora eu vou começar a introdução, estudando a Bíblia juntos, e vamos falar sobre fundamentos da fé. E eu quero falar os 3 primeiros conceitos sobre a fé. Primeiro, a fé é a coisa mais preciosa, meu irmão e minha irmã, da nossa vida. A fé é a coisa mais preciosa na vida. Segundo, a fé, vou pegar minha régua aqui, a fé é exatamente o que ativa o poder de Deus. E sobre essas definições que eu estou dando, nós vamos aqui na Bíblia, amém? Nós vamos aqui na Bíblia, no contexto das Escrituras, buscar essas definições. Então, a primeira definição bíblica que eu vou buscar é que a fé é a coisa mais preciosa na vida. 2. A fé é exatamente o que ativa o poder de Deus. 3. Fé não é simplesmente uma ferramenta para ser usada na hora que se necessita. Fé é um estilo de vida, é a sua própria vida. Nós cristãos precisamos entender isso, que a fé, ela tem que ser o seu estilo de vida. Por que eu resolvi começar a dar essa aula, Fundamentos da Fé? Porque nós cristãos, nós devemos ter uma vida, um estilo de vida que de fé. Qual que é o seu estilo de vida? Fé. Sabe? Fé. Nós temos que estar alicerçados, a nossa base tem que ser fé. Amém? E ontem, orando, falei, Pai, né? Ilumina, já estou umas 2, 3 semanas orando sobre isso. E toda segunda-feira eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, orar com você, estudar com você sobre isso. Quando acabar o assunto, nós vamos passar para um outro assunto na segunda-feira, amém? Que tá ali anotadinho, depois eu falo. E eu vou deixar aqui um cronograma no canal do que vai ser a cada dia, tá? Ótimo. Então, fundamento da fé. O fundamento da fé. A fé, ela é a base, ela tem que ser a base do cristão. A fé tem que ser o alicerce. É necessário uma base para qualquer construção. Você vai construir uma casa, precisa de uma base. Para você andar, você precisa do chão. A fé, ela é esse fundamento. Nós precisamos desse fundamento para tudo. Para tudo. Então, a nossa fé, então, os fundamentos da fé. A fé tem que ser a nossa base, ela tem que ser o nosso alicerce. Amém? Então, a vida cristã é feita de passos. A vida cristã, ela é feita de caminhos de degrau em degrau. Por quem? Pela fé. À medida que você vai amadurecendo na fé, à medida que você vai desenvolvendo na fé, esse degrau, ele vai crescendo, ele vai sendo construído. Amém? Ela engasgou aqui, gente. Você está entendendo? Então, quanto mais perto você estiver de uma verdade divina, mais fácil será trabalhar com essa verdade. Amém? As verdades do Evangelho.
Então você todo dia alimenta da palavra. Essa palavra, ela entra aqui dentro. Você tem fé naquela palavra. Você começa a viver aquela palavra. Você viver em santidade é você crer, você ter fé naquela palavra. Você ter fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E viver alicerçado com eles e com a palavra que vem deles. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos 3 aspectos da natureza humana que hoje nós precisamos estudar. Nós precisamos adentrar para entendermos os fundamentos da fé. Primeiro, vamos comigo lá no livro de abre comigo sua Bíblia em primeiro, deixa eu abrir a minha aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ao fazer referência ao ser humano completo, né? Espírito, alma e corpo, né? Ele usa expressões aqui gregas, originais, como pneuma, espírito, psique, que é a alma, e soma, que é o corpo. Em analogia à visão hebraica da integridade humana, expressada por Jesus em aramaico, ensinando que devemos amar a Deus e aos nossos semelhantes em todas as forças do nosso ser, conforme Marcos 12:30. Aleluia. Então, quer dizer, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Por isso que eu estou usando esse versículo, para te mostrar que nós somos formados por espírito, alma e corpo. Então, é bom, queridos, sabermos a diferença, para saber quem está me guiando. Eu estou andando pela carne? Eu estou andando sendo guiado pelas minhas emoções? Eu estou dominada pelas minhas emoções? Eu estou dominada pelo meu espírito? Porque o cristão tem que andar pelo espírito. Eu tenho que crucificar a minha carne, o meu eu, as minhas vaidades. O meu espírito que anda em comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele me dá o fruto do Espírito. Eu tenho domínio próprio. Você também tem? Não tem? Claro, lógico. Né? Nós somos pessoas super finas e finos, educadas. Como diz uma amiga minha, eu sou fina, minha amiga fala, né? Desculpa a brincadeira, mas de vez em quando a gente tem que brincar, né, gente? Então, minha amiga fala que ela é super fina, né? Nós somos super finos. Então a gente anda dominado, o domínio do Espírito Santo. Amém? Ou seja, o controle. A gente tem o quê? O domínio próprio. O Espírito Santo. Todo dia eu submeto-me ao controle do Espírito Santo. Então vamos lá. Vamos definir isso aqui. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, o homem é um espírito, o ser humano é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, o espírito, ele é uma dimensão do homem que lida com a dimensão espiritual, é o que eu estou falando. Então, todo dia, quando eu oro e submeto ao Espírito Santo, que eu peço ao Espírito Santo para revestir, para ele ter o controle do meu ser, é do meu espírito. Quando eu oro lá em Efésios, falo assim, Espírito Santo, aleluia. Quando eu peço para o Espírito Santo, Efésios, exemplo, né? Efésios 3:16, parte B, todo santo dia, eu peço para ele fortalecer no âmago do meu ser, o meu espírito com o poder dele, com unção, e peço para ele crucificar o meu eu, a minha carne, as minhas vaidades, né? E peço para ele tratar a minha alma todo dia. Lá em Efésios eu peço. É isso aqui. Por quê? Porque o meu espírito precisa ser alimentado. Ele precisa ser fortalecido. Vou tirar isso aqui para não dar dor de cabeça. Ele precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo. Como eu sempre falo, assim como a gente precisa da água, dos alimentos, né?
para o corpo físico ter força, energia para trabalhar, para os órgãos funcionarem, o espírito precisa do poder, da unção do Espírito Santo. Precisa da palavra para ser alimentado. Amém? Então o espírito é a dimensão do homem que lida com a dimensão espiritual. É a parte do homem que conhece a Deus, que tem comunhão com Deus, que fala com Deus. O espírito tem 3 funções: a consciência, a comunhão e a intuição. A fé habita onde? No espírito. Então a fé habita no espírito, aleluia. Glória a Deus. E a alma? A alma é a dimensão do homem que lida com a sua dimensão mental. Guarda aí, com a sua dimensão mental. É a sede dos sentimentos, é a sede das vontades, das emoções, do intelecto humano. É a alma. 3, o corpo. Esse corpo, a carne, é a dimensão do homem que lida com a dimensão física, né? Através dos sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Então, se eu não tenho entendimento que sou espírito, as minhas atitudes serão comandadas pela alma, que comandará a minha vida quando o espírito é que deve comandar a minha vida. Você está entendendo? Porque o espírito está aqui, a alma aqui. Mentira, o espírito está aqui, a alma está aqui no meio, o corpo aqui. Quem comanda é o espírito, é ele que domina. Se você não tiver a noção que o espírito que comanda a sua vida, a alma vai querer atrevidinha tomar conta. Ela tem que ser subjugada a ele. Por isso, quando eu falo com você, alma, eu fico falando, você olha para o espelho e fala assim, fica quietinha aí, deita aí no colinho do pai. Tá nervosinha? Tá toda querendo dar piti? Não, senhora, pode ficar, voltar aí pro seu lugar. Ó, entendeu? Você crucifica a sua carne todos os dias. Entendeu? Todo dia. E o espírito se fortalece, para o espírito Santo fortalece o meu espírito. Fortalece com o teu poder. Aí você vem com a palavra. Sabe como que é? Aí vamos comigo aqui em Hebreus. Hebreus 5, versículos 12 ao 14. Olha que interessante. Buscar a maturidade em Cristo. Apesar de que, a essa altura, já deveis ser mestres. Ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus? Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido? O que está sendo falado aqui nesse versículo 12 de Hebreus? É o que eu falei, acho que foi ontem. Nós cristãos, nós temos níveis de maturidade quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador e nós nascemos de novo, né? A gente é um bebezinho, a gente nasceu de novo, a gente é recém-nascido, então a gente precisa de leite. E aí a gente vem com a palavra e começa a ser alimentado, bebe leite. À medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai recebendo papinha, comida sólida, espiritualmente falando. É isso que o apóstolo está falando. É isso que ele está falando. Então o que ele está falando aqui? Que os hebreus, né? Ele está exortando. Eles não eram recém-convertidos, né? Eles já haviam aprendido muito bem as doutrinas básicas do Evangelho, como as apresentadas em Hebreus 6, versículos 1 e 2. No entanto, haviam permitido que a preguiça mental, né, a zona de conforto, a preguiça mental, a indolência física, especialmente o esfriamento espiritual, foi a mensagem de ontem. O desânimo, gente. O que o desânimo faz, que nós demos ontem? Primeiro vem o desânimo, depois vem o esfriamento. É as duas armadilhas de Satanás. Se você primeiro desanima e depois você esfria, aquele elo espiritual que nos liga ao Senhor, cortou, acabou a fé. Então, o esfriamento espiritual tomasse conta de suas vontades mais nobres. Hebreus 6,12.
Então deviam caminhar com a perseverança na vida cristã autêntica e, havendo passado pelos ensinos fundamentais da palavra, ingressar com fé na plenitude do Espírito, ou seja, andar no Espírito, estar cheios do Espírito, e no conhecimento avançado do Senhor, no conhecimento com toda a ciência da mente de Deus, do Senhor, como o autor de Hebreus nos exorta no capítulo 7. Mas o que aconteceu? Verso 13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite, bebezinho, acabou de nascer de novo. Então, quem precisa alimentar de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Não tem experiência no que está dentro da palavra. Ensino é o que está dentro da palavra. Não tem experiência no que está dentro da palavra da justiça, no sacrifício de Cristo. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que já estão na caminhada cristã há mais tempo, né? Já converteram há mais tempo, já estão no caminho do evangelho há mais tempo, já cresceram, já estão, né? Subiram os degraus da fé, como eu falei, já estão adultos espirituais, os quais, pelo exercício constante da fé, que nós estamos estudando agora, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal, através de quem? Do Espírito Santo. Então aqui, ó, se você não tem entendimento, se você é espírito, né, igual eu falei, as suas atitudes serão comandadas pela alma, que comandará a sua vida. Quando quem tem que comandar a sua vida? O Espírito. Ele comanda a sua vida. Então aqui em Hebreus nós estamos vendo o quê? Que o autor de Hebreus já sabia em que nível espiritual aquele povo estava. Ele já sabia. A pessoa que tem maturidade espiritual, você sabe em que nível espiritual o outro está. O outro está. E sabe também por que o outro está naquele nível espiritual. Se é por preguiça, se é por conforto. Porque as pessoas têm mania de colocar desculpa. Ah, eu não estou ainda porque eu não tenho tempo, porque eu não posso fazer tal coisa e tal. Mas nem sempre é isso. Nem sempre é. A gente vê pela palavra. Amém? Então vamos lá. O apóstolo Paulo aqui sabia em que nível espiritual o povo de Atenas estava após observá-los. É assim que a gente descobre. Assim como o apóstolo Paulo observava. O apóstolo Paulo, ele foi ao Areópago, né? Para observar. Lugar de adoração a todos os deuses. E após observá-los, ele pregou de forma eficaz. Conforme nós vamos ver agora em 1 Coríntios, vão comigo lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? O apóstolo Paulo, então, ou seja, os coríntios precisavam ainda de leite, porque eles não tinham feito nada com o que eles tinham aprendido. Então o apóstolo Paulo estava exortando. Então o que significa aqui, irmãos, carnais? Esses carnais aqui no sentido de bebês humanos. Bebês humanos. Então quando conhecemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós passamos a ser orientados por quem? Pelo Espírito Santo, que começa a nos alimentar com o quê? Com leite, né? Termo que no original identifica todo o desígnio básico de Deus,
ministrar de forma didática e progressiva até que possamos compreender e ingerir princípios mais complexos de alta doação pessoal ao Senhor e aos nossos semelhantes, através da palavra, da obra, né? Aleluia. Então, é o que o apóstolo Paulo está falando. Queridos, para tudo que vamos receber à frente, precisamos de uma preparação anterior. Antes nós somos preparados. Então é assim que Deus trabalha. Assim que você conversa, você começa a receber leite. Porque lá na frente você começa a receber a comida sólida. Se não cumpro bem o que recebo hoje, eu não posso avançar. Eu não posso avançar. Então, tem uma frase de São Francisco de Assis que fala assim: faça o possível e quando você menos esperar, você estará fazendo o impossível. Amém? Glória a Deus. Agora, vamos entrar agora no item que chama assim: a fé é a coisa mais preciosa na vida, que é a primeira definição que eu dei. A fé é a coisa mais preciosa na vida. Então vamos falar sobre isso? A fé é a coisa mais preciosa na vida. Então vamos falar sobre isso. Amém? Depois eu vou falar, depois vamos falar, fé é a coisa mais preciosa, depois fé é exatamente o que ativa o poder de Deus. Fé é exatamente o que ativa o poder de Deus, né? Que é o segundo aqui, ó. Fé é exatamente o que ativa o poder de Deus. 3. E fé é um estilo de vida. Então nós vamos falar sobre isso aqui agora. Então fé é a coisa mais preciosa na vida. O que é precioso? A palavra precioso. Precioso significa de grande preço. É uma coisa preciosa porque ela tem um grande preço, um grande valor. Ela significa uma coisa magnífica, uma coisa magnífico, uma coisa finíssima, finíssimo. É uma coisa de utilíssimo, de grande valor suntuoso. Ou seja, no que há grande luxo. Isso é nossa fé. Isso significa fé. E aí eu te chamo para irmos lá em 1 Pedro 1, versículo 1. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam convosco uma fé igualmente valiosa. Como que é a fé dele? Valiosa, preciosa. Em outras versões está escrita a palavra preciosa. Então, querido, o Senhor nos convida a coparticipar de sua natureza, aleluia, e nos libertarmos da corrupção. É o que está escrito aqui. E o crente, o cristão, deve subir a escada da santificação, um degrau a cada dia, depositando totalmente sua fé pessoal em Cristo, o nosso Salvador. Efésios 2, versículos 8 e 9. Demonstrando as virtudes próprias de quem? Dos salvos. Motivadas pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 22, que é o fruto do Espírito. Que são virtudes dadas pelo Espírito Santo. Eu não consigo sozinho, você não consegue sozinho. Então, conhecendo dia a dia o Senhor e sua palavra, que é tema da carta de Pedro, deixando seu caráter e personalidade serem moldados pelo Espírito, Gálatas 5, 23, que é o fruto do Espírito. Nós temos que deixar o nosso caráter ser moldado pelo Espírito Santo. Seguindo a Cristo sob qualquer circunstância e alimentando um coração piedoso e testemunhando amor fraterno. Amém? Então vamos lá. Então, segundo Pedro, a gente já aprende a fé preciosa. Jesus dava um tratamento especial à fé. Vamos comigo lá em Mateus 9. Mateus capítulo 9, versículos 27 ao 29.
9, capítulo 9, versículo 27 e 29. Os cegos passam a ver. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes? Olha a pergunta de Jesus Cristo. Credes que eu seja capaz de fazer isso? E responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. Então, o que quer dizer? Que Jesus dava um tratamento especial à fé. Mateus 9, 27, 29, versículo 27 e 29. Então, seja feito segundo a vossa fé. Seja feito conforme a vossa fé. Agora, vamos comigo lá em Mateus 15, versículos 21 e 28. Jesus acredita o milagre à fé e não ao seu poder. Olha que lindo. Mateus 15, 21 a 28. Jesus e as tradições da lei. Não. É Mateus 15, versículos 21 a 28. Jesus atende ao clamor dos gentios. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos aproximando, pediram-lhe: Manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Olha só, queridos, a expressão cananeia ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento apenas aqui. E tem a ver com os descendentes dos cananeus que Josué expulsou de Canaã, a terra prometida, cuja civilização ficou estabelecida na cidade de Tiro. Marcos chamava essa senhora de grega, gentia, que quer dizer helênica, por causa de sua origem serício-fenícia, né? Lá em Marcos 7, 26. E a palavra que nós vamos ver aqui, que ela fala assim, vamos continuar. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajude-me. Ao que Jesus respondeu: Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: Sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus clamou: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feita a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Então, e a palavra que cães de estimações ou cachorrinhos, como algumas versões, vem do grego, que significa pequenos cães de colo. Jesus precisava deixar claro que a prioridade máxima de sua missão era salvar os judeus. Por algum motivo, aquela senhora grega e gentia compreendeu perfeitamente a mensagem de Jesus e reverentemente usou a própria metáfora do Senhor para reivindicar seu espaço no coração compassivo de Cristo. A fé daquela mulher humilde mostrou-se maior, mais verdadeira e pura que a fé demonstrada pelos mestres e líderes religiosos que haviam contestado a santidade, pureza, né, de Jesus e de seus discípulos. Então, olha que coisa linda. Jesus acreditou o milagre à fé e não ao seu poder. Essa mulher, ela era cananeia e ela não tinha o quê? Ela não tinha parte na aliança de Israel com Deus, mas a sua fé foi irresistível para Jesus. Amém? Queridos, Deus não tem como resistir à fé. Vem comigo em Marcos
5, versículos 25 ao 34. Nós estamos falando que a fé é a coisa mais preciosa na vida. Capítulo 5, versículos 25 ao 34. Essa parte vai falar sobre... E aqui, Deus não tem como resistir à fé. Tem duas passagens. É sobre fé, é o que ativa o coração de Deus e o seu poder. Jesus vence a doença e a morte. E estava ali certa mulher que havia 12 anos tinha padecendo de hemorragia, já havia sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastaram tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pela aglomeragem de pessoas e conseguiu tocar seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar suas vestes, eu ficarei curada. Olha só. E naquele instante, naquele instante que ela tocou o manto de Jesus, se lhe estancou a hemorragia. E a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. E no mesmo momento, ao sentir que o seu interior fora liberado. Aí, versículo 30. E no mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou meu manto? Ao que seus discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados? E pergunta: quem tocou o manto? Quem tocou o manto? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Porque Jesus sabia que havia saído poder, que alguém ali teve fé. E ele queria dar esse testemunho. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe a verdade. E Jesus afirmou: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas libertas do seu sofrimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus não tem como resistir à fé. A fé é o que ativa o coração de Deus. Mas nessa história, olha só, vamos falar dessa história, sobre a fé, nessa história. E nós estamos falando que a fé é a coisa mais preciosa na vida. E a minha história, o meu testemunho é aqui, ó, a fé. A minha história também é fé. Os médicos, quando contam, pede para dar testemunho. Às vezes eu estou lá num consultório enchendo a minha bomba, meu médico vai assim: Lude, você podia lá no tal consultório dar o seu testemunho? E fica assim: a fé dela que curou ela. Ele com a mão assim: é médico, né? A fé dela que curou ela. É a fé dela, com essa mão. Então por quê? Porque a minha fé é isso aqui, ó. A fé. Isso aqui mesmo, ó, a fé. A minha fé foi resistir para Jesus. Então, queridos, além do sofrimento físico e crônico, a minha doença é crônica. Para os médicos ela é crônica e incurável, mas para Jesus não é. Então, além do sofrimento físico, além do sofrimento crônico, a mulher ainda sofria o desespero da sociedade da época por ser considerada impura. A mulher, ela sofria anos com essa hemorragia. Pela lei, qualquer pessoa que se aproximasse dela ficaria igualmente pura. O Talmud, que era uma interpretação e aplicação da lei de Moisés ao contexto da vida diária dos judeus daquela época, né? Registrava uma série de remédios e tratamentos recitados para doença de vários tipos. Então, nesse livro, né? Lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, especifica que o tocou, porque aqui nesse livro, no Evangelho de Marcos, fala assim, ela fala assim: se eu puder ao menos tocar suas vestes, ficarei curada. Marcos fala assim, Mateus já fala diferente. Mateus especifica que o toque ocorreu na orla do manto, né?
Marcos já fala assim, se eu puder tocar apenas as suas vestes, né? Marcos já fala que ela tocou na orla do manto, né? Porque todos estavam ali, mas cada um tem uma interpretação cada um tem uma visão de uma forma. Então, Mateus especifica que o toque correu na orla do manto. Marcos já escreve que foi nas suas vestes, então cada um de um jeito. Outra coisa que eu quero falar, e no mesmo momento, ao sentir que do seu interior foi libertado poder, Jesus virando-se em seu meio falou, quem tocou em meu manto? Então a palavra aqui grega, poder, né? Ele quer designar o quê? Milagre. E significa o poder sobrenatural e pessoal de Deus. Então, curiosamente, o termo grego usado por Jesus está no feminino, indicando assim que o Senhor tinha conhecimento de quem o tocara. Porém, ele desejava que a mulher testemunhasse e solidificasse sua fé em Deus. Ele queria. Ele usa o termo aqui, ele já sabia que era uma mulher. Na verdade, ele sabia quem era. Só faltava fazer assim, você. Mas ele não ia envergonhá-la. Ele queria que ela viesse de pronto. Não só para honrá-la, porque ela foi envergonhada há muitos e muitos anos, mas para usar daquele testemunho de fé, para mostrar para todos, olha, ela foi curada. A mulher que antes era repudiada, envergonhada, rejeitada, né? Pela fé, ela foi curada. Embora a cura tivesse sido importante, como sempre é, Jesus fez o uso de um jogo de palavras para revelar claramente ao coração daquela mulher que ainda mais importante do que a saúde física é a salvação eterna da alma, e por isso escolheu a palavra salvou, versículo 34. E Jesus falou, minha filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas libertas do teu sofrimento. Bonito demais, né? Então o que acontece aqui? Deus não tem como resistir à fé. E Lucas 17, versículo 11 ao 19, fé é o que ativa o coração de Deus e o seu poder. Nós temos aqui Jesus curando 10 leprosos. Mas é muito importante vocês entenderem a fé e vocês terem esse estilo de vida, porque a fé como prática de vida, como estilo de vida, muda totalmente a nossa história, nosso cotidiano, sabe? Em todos os aspectos, olha só, Lucas 11 ao 19, olha, a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Glória a Deus. Samaria e Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Pensa bem. Então, aos gritos, chamaram o seu nome. Imagina a cena. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, olha só, foram purificados. Um dos 10, observando que foram curados, que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os 10? Um voltou. Onde se encontram os outros 9? Assim são as pessoas, meus queridos, da igreja. Porque aqui está falando de milagre, né? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus? A não ser este estrangeiro? O único estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, muito me emociona essa palavra. Jesus, deixa eu ver o que eu quero aqui.
Jesus não queria chamar atenção sobre si, nem quebrar a lei, né? Do Antigo Testamento. Porém, é importante observar que somente depois de curadas as pessoas, elas deviam se apresentar diante do sacerdócio para a entrega de ofertas de gratidão a Deus. Os 9 leprosos ingratos, eles representam a atitude da maioria do povo judaico diante da pessoa e missão de Cristo. E representam muitas pessoas de hoje que são ingratas a Deus. O Senhor faz e elas ainda continuam ingratas. Os judeus não suportavam os samaritanos há muito tempo, né? Conforme João 4:9. Contudo, a doença e as crises sempre aproximam os inimigos. E a maneira agradecida e feliz com que o samaritano volta para louvar o Senhor é um prenúncio, queridos, do Evangelho, chegando a todos os povos da terra não judeus, ou seja, os gentios. Aleluia. Então, Jesus costumava abençoar as pessoas com esta frase, cuja palavra curar também pode ser traduzida como salvar ou ainda livrar. Jesus, ele gostava de usar o sentido ampliado dessa expressão em sua língua original para dar ênfase ao significado completo da salvação trazida por ele. Olha só, os 9 judeus também tiveram fé, pois foram curados. Mas este homem teve fé e gratidão, que é o que agrada o coração do Pai. Fé e gratidão, e recebeu cura para o corpo e salvação para a alma. Ou seja, ele foi plenamente restaurado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Obediência e fé fizeram com que os 10 leprosos fossem curados. Porque o Senhor, né, Jesus, ele não queria desfazer da lei. Então eles tinham que seguir o que a lei mandasse, né? Então eles deviam ser apresentados diante dos sacerdotes. Então eles foram, os 9. Só que um, na hora que estava indo, que viu que foi curado, ele falou, nossa, eu preciso louvar a Deus. Eu preciso me render aos pés do Senhor e agradecê-lo. Aleluia. Porque olha o que ele fez por mim, né? E ele foi lá agradecer a Deus de todo o coração. Amém? Ele foi lá agradecer a Deus com o coração todo grato. Os outros 9 continuaram, né? Amém. Então, queridos, e agora eu quero finalizar esse estudo de hoje dizendo para vocês o seguinte: é importante nós darmos importância à nossa fé. É importante. É importante darmos atentarmos, alimentarmos a nossa fé através da palavra, do estudo, diariamente. Assim como o seu corpo precisa do alimento físico, o espírito também precisa. Amém? É necessário crucificarmos essa carne, o eu, as vaidades, submeter a alma ao Espírito Santo, deixá-la ser tratada e fortalecer o espírito, porque é ele que domina. Como nós falamos aqui no início, quem que domina? O espírito. É o espírito que deve comandar a nossa vida. Senão não fica legal, não. Nós devemos agir de acordo com o que cremos. Cremos em quem? Em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de nossas vidas. Cremos na palavra, cremos no nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra. E nós devemos também dar importância à fé das outras pessoas. Exemplo, eu estou aqui falando da minha fé para você. Fé no Evangelho, fé nas Santas Escrituras. É importante compartilhar com pessoas assim, que têm a mesma fé com a gente, né, da gente. É importante. Por quê? Porque há uma troca, né, de informações, há uma troca de uma soma de conteúdos da palavra, né? É igual em Provérbios fala, busca conselhos com sábios. O próprio Provérbios nos ensina, busca o conselho com sábios, para as pessoas que têm a presença de Deus. Então é importante também buscar conselhos, buscar aquelas pessoas que têm fé, que têm a presença de Deus. Amém?
Queridos, fé não é simplesmente uma ferramenta de bênção. Aí eu vou ter fé porque eu vou ter uma bênção, eu vou ganhar tal coisa, eu vou ser próspero, vocês. Não. Fé não é simplesmente uma ferramenta de uma bênção. Também, querido, fé não se deve usar algo similar para receber a bênção. Não. Agora, fé é o quê? Fé é um estilo de vida. Fé é a nossa própria vida. Qual que é o seu estilo de vida? Fé. Fé em Deus, fé na sua palavra, fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Existe uma má compreensão sobre a fé. Se não preciso de nada. As pessoas falam isso. Para quê eu preciso de fé? Não preciso de nada, por que eu preciso de fé? Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho sucesso. A pessoa me fala em próspero. Sou bem sucedido, por que eu preciso de fé? Não preciso de fé. Então as pessoas têm uma má compreensão sobre a fé. E é com esse intuito que eu estou entrando para essa aula Fundamentos da Fé. Amém? E aí, ficamos aqui com essa primeira aula. Vamos continuar na próxima segunda. Amém? E na próxima segunda, a nossa aula continua com as cinco áreas onde podemos usar a nossa fé. A primeira área é para obter promessas ou receber de Deus milagres, exemplo. Segundo, viver pela fé. Terceiro, andar pela fé. Quarto, para agradar a Deus. Quinto, para proteger a si mesmo, que vai ficar para a próxima aula. E vamos começar o ABC da fé. O que é a fé? O que é a fé? B, vamos falar sobre o que é a fé. Vamos falar sobre, e aí vai ser bem grande, né? Sobre o que é a fé. B, como a fé vem, ou como obter a fé, né? É o ABC da fé. Vai ser mais de uma aula. E C, fé precisa ser liberada ou como a fé vai. Amém? Isso aí vai ser mais de uma aula, não vai ser só uma. E D, fé precisa ser alimentada. Aí vão ser várias aulas. É o escudo da fé. Aí também vão ser várias aulas. E aí finalizamos os fundamentos da fé. Então é um estudo maravilhoso. Te convido a ficar comigo aí várias segunda-feiras estudando fundamentos da fé. Amém? Um beijo grande para você e Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de curtir esse vídeo. E Deus te abençoe. Feliz segunda-feira para você. Fica com Deus. Grande abraço. Jesus te abençoe.